Não há dúvidas. Estamos diante de uma verdade comprovada cientificamente. Os agrotóxicos fazem mal à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Esse é o texto de abertura do dossiê Abrasco sobre agrotóxicos. Assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Flávia Londres, engenheira agrônoma da Secretaria Executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. André Búrigo, professor e pesquisador da Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e um dos organizadores do dossiê Abrasco. E Natália Almeida, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e membro do Comitê do Rio de Janeiro da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Evidências científicas comprovam cada vez mais a correlação direta entre o uso de agrotóxicos e problemas de saúde. Essas informações estão no dossiê, relançado pela Abrasco. O novo livro, de mais de 600 páginas, traz cartas de agricultores que adoeceram por causa de agrotóxico, em busca de orientação, além de centenas de estudos nacionais e internacionais na área da saúde, com o objetivo de incentivar outros trabalhos sobre o tema. Além dos 33 milhões de brasileiros que são diretamente impactados no campo e nas florestas, os consumidores dos alimentos contaminados por agrotóxicos também podem adoecer. Existem alguns tipos de câncer diretamente associados ao risco com a utilização desses produtos. Mas esses estudos são recentes, então, na verdade, ainda pouca ação é feita com relação a isso. Por isso a importância desse livro, que é a oportunidade de divulgar conhecimento para a comunidade científica, para a comunidade acadêmica, para os estudantes. A produção de alimentos pela agricultura familiar já é responsável por cerca de 70% da demanda nacional. E o dossiê reúne pesquisas que argumentam que o uso de produtos químicos nas lavouras não é necessário, nem mesmo no agronegócio. Há 60 anos, os agrotóxicos entraram na rotina das plantações para a produção de itens como soja, voltados para a exportação. Mas, segundo os especialistas, essas lavouras de produção para o mercado internacional também poderiam funcionar como a agroecologia. O uso de produtos químicos pode causar contaminação e esgotar os recursos naturais brasileiros. Por isso, defendem a substituição por boas práticas de plantio. O fato é que a forma como a agricultura é desenvolvida deixa as plantas, os animais, muito vulneráveis ao ataque de pragas e doenças. Nós não precisamos que seja assim. Essa que é a grande verdade. A agroecologia, ela dá conta de produzir em quantidade, em qualidade e em diversidade para atender a toda a população mundial. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Cerca de 1 bilhão de litros poluem as águas e os solos a cada ano. O destaque na publicação do dossiê é um capítulo inédito, concluído em outubro de 2014, que mostra que esse consumo vem aumentando. E com ele, as pressões para que seja facilitada a entrada dessas substâncias no país. Há inclusive um movimento que busca no legislativo a mudança da regulamentação atual. O setor econômico quer mudar a legislação para que entre cada vez mais veneno e não se cuide da saúde nem do meio ambiente. Esse material é importante porque vai orientar Ministério Público e juiz para julgar as questões e trabalhar, atuar para que a legislação que está aí, ao invés de ser tirada, seja melhorada em proteção da saúde e do meio ambiente. Os especialistas afirmam que estamos na contramão. Em alguns estados brasileiros, produtores de químicos para a agricultura chegam a receber como estímulo a isenção total de impostos. 14 agrotóxicos banidos em outros países do mundo,
por, entre outras causas, terem efeito cancerígeno, são usados com frequência no nosso país. A intenção é que a disponibilização da informação possibilite que diferentes setores da sociedade tenham ferramentas para lutar por novas políticas públicas. Esse conjunto de evidências reunidas num volume com mais de 600 páginas vai poder subsidiar os movimentos sociais na sua luta pela agroecologia, por uma produção mais saudável, mas também os gestores, os tomadores de decisão sobre as políticas públicas, que poderão tomar decisões mais informadas e mais afins ao próprio interesse público, que é o interesse de uma alimentação que produza a saúde e não produza a doença. A gente ainda vê aquelas imagens, né, das pessoas aplicando veneno, completamente desprotegidas, né? Espero que chegue um dia que a gente olhe essas imagens com um horror que precisa ser visto quando a gente percebe um veneno tão naturalizado. E eu acho que a gente podia começar justamente por aí. Onde foi que começou essa falácia que fez com que a gente naturalizasse o uso de agrotóxicos a ponto de se espantar quando a gente ouve uma informação como essa de que eles não são necessários? Como é que a gente pode entender o que está na base, na raiz disso que se tornou uma verdade para muita gente e que acaba sendo subsídio até para que as pessoas continuem usando agrotóxicos? Essa história remonta da metade do século passado, quando começou o que a gente chama de Revolução Verde, né? Que foi um conjunto de técnicas que foram desenvolvidas pela ciência e promovidas largamente com grande estímulo do Banco Mundial, de organizações internacionais, e que disseminaram esse pacote tecnológico através de incentivos econômicos, de universidades, de políticas públicas para assistência técnica e extensão rural. Quer dizer, houve um conjunto de medidas para disseminar esse modelo de agricultura que é baseado em sementes melhoradas. Essas sementes melhoradas, elas têm alta uniformidade genética e são desenvolvidas em centros de pesquisa e instituições de melhoramento genético, né? Com foco no aumento de produtividade, mas com alta uniformidade genética para alcançar o seu potencial produtivo, elas precisam de todo um conjunto de condições, que são as chamadas condições ótimas de cultivo, que daí incluem a correção do solo, a irrigação, a mecanização, e são lavouras altamente vulneráveis, então, ao ataque de pragas e doenças. E aí vem os agrotóxicos nessa corrente. Então, os agrotóxicos, eles não estão isolados, né? Não é um elemento isolado no sistema de produção, ele faz parte de todo um sistema de produção que foi sendo desenvolvido, controlado pelas grandes empresas e com muito apoio dos estados nacionais pelas políticas públicas para se alastrar. Então, isso associado muito à ideia da modernidade na produção, né? Quer dizer, a agricultura tradicional que não utilizava esse pacote sendo cada vez mais associada ao atraso, à baixa produtividade, e a modernidade, o avanço tecnológico associado à expansão desse modelo que veio trazendo ao longo das últimas décadas uma série de consequências negativas. Por isso que é tão eficiente, né? Porque foi feito com toda essa estratégia. Sim, toda integrada, que envolve também muita propaganda, né? Propaganda junto aos agricultores, via universidades e agentes de extensão. E agora a gente precisa desmontar justamente isso tudo. Com essa informação básica, não é necessário? A gente pode sustentar essa informação? Podemos sustentar essa informação. Isso quem está dizendo, inclusive, é a Organização das Nações Unidas. Um relatório especial sobre direito à alimentação, publicado nos últimos 4, 5 anos, sustenta isso com muitos dados de que a agroecologia é o caminho para que a humanidade como um todo possa ter acesso à alimentação. É um relatório que traz, a nível mundial, essa análise, tanto do ponto de vista dos impactos negativos desse modelo de agricultura que tem sido predominante no mundo todo, esse que depende de agrotóxicos, mas também mostrando como que a agroecologia ela tem se mostrado viável em todos os continentes, como que ela tem a sua força que precisa ser impulsionada com políticas públicas. Então, já existem dados concretos mostrando isso. Só que o que a gente precisa desmontar, e está por trás de um discurso muito forte, é justamente a ideia de que só o agronegócio, ou esse modelo de agricultura, é capaz de alimentar uma população crescente no mundo. O que não é verdade. Se fosse verdade, não teríamos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Não se trata disso. Passamos 60 anos com esse modelo de agricultura, prometendo que ele teria as respostas para a fome no planeta.
quantos mais passaremos para poder repetir essa afirmação que estamos fazendo agora e nas últimas décadas de que essa não é a resposta. Não passa por aí a resposta. Tem muito mais a ver com justiça caminhos. social, né? São outros caminhos mesmo, de distribuição, de acesso, né? Que aí sim a gente poderia estar falando de fome, né? Mas quando fala agroecologia, agronegócio, agricultura familiar, como é que a gente pode explicar, bem didaticamente mesmo, para as pessoas entenderem, cada vez que a gente for usar esse termo, do que a gente está falando? Legal. Eu acho que talvez a agroecologia, vamos começar pelo lado positivo, né? A agroecologia, ela tem sua história baseada nas agriculturas, né? A agricultura, ela é produzida, ela é uma prática social de muito tempo, né? Existe há 10 mil anos a prática da agricultura. Foi o que fixou o homem na terra, Exatamente. Né? Ele deixa de ser nômade para passar a cuidar ali da sua plantação. Quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando da agricultura que é baseada nas populações tradicionais, na agricultura que hoje em dia se tornou alternativa, porque a agricultura baseada nos venenos, nas sementes transgênicas e nos adubos, ela substituiu uma prática que era muito produzida em parceria com a natureza, né? Então, quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando de um modo de produzir que respeita não só o ambiente, mas as pessoas que estão envolvidas naquele sistema, né? Então, a gente está falando de um respeito na forma de produzir, na forma de se relacionar, na forma de comercializar, né? Então, é uma produção de alimentos que a gente sempre fala justa e saudável, né? Então, a agroecologia, a gente pode pensar nessas práticas que têm essa parceria com os cuidados, né? Seja com a natureza, seja com as pessoas. Agronegócio, o próprio nome diz, né? É bem didático. A gente está juntando a palavra agricultura com o negócio, né? E a agricultura, ela é muito maior do que as trocas comerciais, né? Então, a agricultura passou a ser vista como um negócio a partir do momento que essas empresas mudaram o jeito de olhar a produção de alimentos, né? Então, desde a Revolução Verde que a Flávia traz, uma série de medidas foram criadas para que a agricultura fosse distanciada da nossa vida. A gente só consome alimentos, a gente só vai até o sacolão, ao supermercado, compra o alimento, mas não sabe de onde ele vem. E isso é muito recente, né? A gente separar a nossa vida do cultivo de alimentos. Então, o agronegócio, ele traz essa visão de que para a gente produzir em alta escala, para a gente produzir para acabar a fome no mundo, era preciso produzir da forma da monocultura, que é outra palavra, né? Uma só cultura. Então, a gente produz vários tipos de negócio que muitas vezes, como é o caso do Brasil, nem são culturas para alimentar, né, a população. Se a gente vê a produção de milho, soja, algodão, que é o carro-chefe do agronegócio no Brasil, muitas vezes é para exportação, né, como os dados trazem no dossiê, por exemplo, ou mesmo para alimentar uma outra cadeia produtiva que nada tem a ver com comida. E, portanto, nada tem a ver com saúde também, né? Pode ter até a ver com saúde econômica, financeira, mas que não significa a saúde das pessoas. E isso que é cruel, porque tem a ver com todo mundo, que tem a ver com como a gente se alimenta. E não só, porque eu acho que o que é mais trágico ainda é porque não é só o alimento da gente que está sendo contaminado. É o solo, são as águas, os entornos das plantações que são super vulneráveis, as próprias pessoas que aplicam, como a gente viu naquela imagem. Então, a gente está falando de uma coisa que é muito séria, né? E que a saúde acaba sendo, que deveria ser a coisa mais importante, acaba ficando em último plano. Tem um dado interessante, que é sempre bom a gente lembrar, que quando você traz a questão do agronegócio e a comparação do agronegócio com a agricultura familiar e o que a Natália fala em termos do que o agronegócio produz, eu acho que isso é uma coisa muito relevante para a gente ter consciência, que é o seguinte: o que o agronegócio produz, né? Grandes monoculturas de soja, milho, cana, né, algodão, e que na sua maioria são para exportação, para alimentar o gado dos países ricos. Quem produz o grosso da alimentação brasileira, 70% da alimentação que vai para o nosso prato, né, da comida que vai para o nosso prato, como mostrou a matéria que vocês reproduziram, vem da agricultura familiar. E isso é uma coisa importante da gente ter em mente quando a gente volta àquela pergunta, tipo, é possível alimentar a população brasileira com agroecologia, ou a população do mundo, uma população crescente, a partir de técnicas
técnicas agroecológicas, se a gente lembra que a comida que a gente come vem da agricultura familiar, fica muito mais fácil fazer essa relação, porque a agroecologia, também uma outra coisa importante da gente lembrar, que a agroecologia não é só a gente não está falando de uma substituição de técnicas ou de uma substituição de insumos, não usar agrotóxicos e usar uma cauda orgânica, não é só isso. Quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando em acesso à terra, a gente está falando em território, em valorização de produtos locais, de cultura local. Social, né? Exatamente, a biodiversidade, valorização da biodiversidade local. E isso tem tudo a ver com a agricultura familiar, com a agroecologia agrária, com reforma agrária, com a gestão dos territórios pelas comunidades que lá vivem. Não é à toa, que você tem esse ato falho quando fala reforma agrária, porque parece que virou proibido falar mesmo, né? Ainda mais agora que Jango está fazendo aniversário, a gente pensa, poxa, que ele já falava nisso lá e olha o que aconteceu com ele. Como é difícil mesmo, né? Trazer esse assunto à pauta e conseguir discutir seriamente. E baseado nesses dados que a gente está trazendo aqui e não nessa falácia, que até o próprio nome, né? Revolução Verde. Né? Já vem com um nome que parece que vai fazer uma coisa boa e constrói esse caminho econômico em detrimento da saúde. Mas eu não queria perder a deixa que você falou da agricultura familiar. Batista, aqui do Rio, diz o seguinte: queria entender o que disse a reportagem. 75% do que consumimos vem da agricultura familiar e essa agricultura é necessariamente ecológica ou orgânica? Não. Não, e isso também está, para a gente compreender, também tem a ver com o processo de implementação da Revolução Verde no nosso país. A Revolução Verde e o agronegócio não tem por objetivo expandir esse tipo de agricultura que é dependente de agrotóxicos só em grandes áreas de monocultivo ou só nos latifúndios, que a gente poderia dizer, já que a gente tratou do tema da reforma agrária aqui. Já que o nosso país é considerado um dos países que tem maior concentração de terras do planeta. Na pequena agricultura também é incentivado o uso de agrotóxicos. O programa de crédito, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, de crédito para a agricultura familiar, ele induz os pequenos agricultores a usarem agrotóxicos. A assistência técnica e extensão rural, até muito pouco tempo atrás, no nosso país, ela era dominada por uma lógica de estimular o uso de agrotóxicos e a adoção do modelo da Revolução Verde. Então, nas pequenas propriedades, também o uso de agrotóxicos. É comum, em várias regiões do nosso país, o agronegócio se expandir através do que é chamado sistema de integração, onde grandes empresas do agronegócio entram com a semente, entram com assistência técnica, entram vendendo o agrotóxico e a agricultura familiar entra com a mão de obra familiar, com a sua terra. Isso é comum na produção de fumo, na produção de café. Então, também existem estímulos para essa produção acontecer. E essas pessoas, essas famílias, acabam ficando reféns justamente desse esquema, né? Muitas vezes, sim. Muitas vezes assumem endividamentos, por exemplo, a produção de fumo para poder comprar estufas para poder secar as folhas. Então, esse é um dado importante que traz o nosso ouvinte, porque isso ajuda a gente a entender se 70% da alimentação vem da agricultura familiar e estudos que a Anvisa faz têm mostrado que também os alimentos chegam contaminados. É importante a gente entenda por que isso acontece, porque senão a gente corre o risco de entrar numa culpabilização dos pequenos agricultores, quando na verdade tem uma lógica que o Estado brasileiro tem induzido a usar agrotóxicos. Então é verdade o que ele traz. Por outro lado, no Brasil existem pouco mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Desses 5 milhões, 4 milhões e 200 são de agricultura familiar, pequenas propriedades. E muitos deles não usam agrotóxico. Mas não usam agrotóxico, às vezes, nem porque eles estão convictos dos princípios e do projeto político da agroecologia, mas muitas vezes não utilizam até por não ter acesso a qualquer tipo de assistência técnica ou ação do Estado que possa induzi-los a um modelo de agricultura. Mas isso é um dado extremamente relevante, porque mostra que muitas experiências de agricultura no Brasil todo não utilizam agrotóxicos. Então, isso é extremamente importante. E funcionam, né? E funcionam. Só para pegar esse gancho que você traz na pergunta, que o André começou a dizer, essa questão de entender que o alimento só é seguro e só nessa onda da saúde, né? Só aquele que tiver com selinho orgânico ou agroecológico, a gente sempre traz essa reflexão na campanha, né? Que o papel do consumidor é buscar esse tipo de alimento, mas entender que grande parte dos agricultores sofrem esse processo de pressão, né? Então, criminalizar o agricultor
é uma das estratégias que menos incentiva ele a mudar, né? Por isso que a agroecologia também trabalha com a ideia da transição agroecológica, né? Então, o consumidor que está em busca de um alimento saudável tem que olhar para essa questão do alimento sem o agrotóxico, mas entender que por trás disso também tem vários agricultores tentando fazer diferente, né? E aí, de novo, reforçar que a agroecologia não é só a questão do não uso de veneno, né? Mas é pensar como ele, aos poucos, ele vai se livrando daquele sistema que prendia ele a uma assistência técnica, ao uso à compra de semente, ao próprio uso do veneno, né? Então, isso é muito naturalizado. Então, o consumidor ele é muito importante nesse papel, né? É interessante porque essa coisa que você falou outra vez que você falou sobre como a gente se distanciou disso tudo, né? Eu vi um documentário na televisão sobre os produtores de fumo do sul do país, de como eles ficam reféns e muitas vezes a dívida é tão poderosa sobre aquela família que eles acabam se suicidando, que é a única maneira de acabar com a dívida. Então é de uma crueldade, né, que a gente acaba, são coisas que a gente não tem muita informação e a gente acaba naturalizando as coisas como estão. Mas a Valéria Gonçalves de Ibitinga pergunta o seguinte: mas gente, se está comprovado que estamos sendo envenenados, estamos adoecendo por causa dos agrotóxicos, cadê o governo? Quem nos protege? De que lado está quem deveria nos proteger? Ótima pergunta. Deixa eu só fazer uma complementação do que você acabou de dizer com a questão dos suicídios, que isso é uma coisa tão dramática e é um assunto sobre o qual não se fala, ele é totalmente abafado, né? Essa questão dos suicídios no meio rural, em regiões onde é predominante, muito forte o uso de agrotóxicos, isso não está relacionado só com as dívidas. É claro que as dívidas são talvez a gota d'água para que um agricultor cometa esse tipo de ato, mas há também uma série de evidências científicas já comprovando que esses agrotóxicos que são usados nessas lavouras, eles produzem efeitos neurotóxicos depressivos. Então, assim, o uso de agrotóxicos está relacionado diretamente também a altos índices de suicídios em zonas rurais de alto índice de uso de determinados produtos. Também é efeito direto do contato com veneno, do né? contato com veneno que causa depressão, transtornos pânico, assim, e que em situações não só de dívida, mas de briga o marido com a mulher e o agricultor se mata, e isso não é raro em determinadas regiões. E tem estudos que associam também uma coisa muito impressionante, assim, épocas de pico de utilização de agrotóxicos coincidem com épocas de maiores índices de suicídio. Isso é uma coisa dramática e sobre a qual não se fala, né? Isso é muito grave. Tem um estudo que foi lançado pela Organização Mundial da Saúde no final do ano passado, que faz uma análise do suicídio, o fenômeno suicídio no planeta, e traz uma reflexão de que 1/3 dos suicídios está relacionado ao uso de agrotóxicos nas lavouras no planeta. Então, para a gente ver a importância disso, né? E isso diz respeito a um tipo de violência que desestrutura famílias inteiras, né? Isso, na produção de fumo, isso acontece bastante, mas não só na produção de fumo, né? A lógica do sistema de integração leva a endividamento dos agricultores e, como a Flávia disse, isso associado a agrotóxicos que produzem depressão, cria a fórmula... Agora, onde estão nossos governantes? Voltando. E aí, um dado importante para isso é que a indústria de agrotóxicos, ela é uma das indústrias que fatura muito alto. Para um dado, acho que ajuda a entender muito isso, só em 2014 foi movimentado no Brasil 12,2 bilhões de dólares. Então, estou falando de 36 bilhões de reais, mais ou menos, né? Isso é acima do que alguns países têm como PIB. Então, assim, é um poder econômico muito forte, que financia muitas campanhas, que garante que muitos deputados, muitos senadores, que tem impacto no executivo, que tem impacto em diferentes setores, incluindo a mídia também, né? Então, isso é um recurso que pode pautar muito, né? E para dar um exemplo da gravidade da situação, hoje no Congresso Nacional existem um conjunto de projetos de lei avançando que regridem o sistema de regulação de agrotóxicos do nosso país. Para dar um outro exemplo, dentro do Executivo, dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existem projetos para revisar alguns agrotóxicos que são autorizados no Brasil e que essas revisões devem apontar pelo banimento desses agrotóxicos, porque eles já foram banidos de outros lugares, que não andam.
não anda esse processo de revisão. O IBAMA também tem processo de revisão sobre agrotóxicos de impacto no meio ambiente que já foram proibidos em outros lugares do mundo que não anda, está paralisado. Então, tem pressões sobre o executivo muito fortes, né? Então, como que a gente pode reverter isso? Com informação e mobilização da sociedade, porque não há outra forma de a gente conseguir reverter essa situação. E aí temos o dossiê Abrasco aqui, que trata dessas questões todas que a gente está falando, com ênfase nesse novo capítulo sobre essas pressões, porque a gente sabe como o poder político está associado à questão econômica. Então, se você dá cifras como essa, a gente está vendo a dimensão dessa luta, né? E aí temos aqui informações necessárias, fundamentais, para que a gente possa pautar a discussão. Mesmo assim, vocês citaram aqui mais de uma vez a importância da comunicação. E a gente também tem os grandes meios de comunicação pautados pelo poder econômico. Essa é uma questão fundamental. Como é que a gente pode pegar informações que agora temos, né, informações consistentes em quantidade, em qualidade, mas isso é preciso que isso seja disseminado. Essa é uma questão. É uma questão central. Quando o dossiê foi pensado, uma das intenções para além de reunir pesquisas e dados científicos que pudessem dialogar com essa ciência, né, que está muito, de uma certa forma, estruturando esse modelo do agronegócio, mas o dossiê também é uma estratégia de diálogo com a academia, né, com as universidades, com centros de pesquisa que produzem informação, que formam estudantes de agronomia, estudantes que vão, de uma certa forma, também estar diretamente ligados, né, a esse desafio, e também para diálogo com a sociedade, né? Como a gente pode ver esse dossiê, inclusive a cara dele, esse colorido aí que você mostrou da capa, a forma com que ele foi pensado até enquanto material, você pode ver que, olha lá, entre um capítulo e outro a gente consegue ver desenhos, né, do que a gente chama hoje de facilitação gráfica. São formas com que o movimento agroecológico, o movimento da pesquisa engajada na luta contra os agrotóxicos, está explorando para dialogar com mais gente, né? Essa luta ela não é de um setor, de um grupo ou de outro, é uma luta da sociedade. Todo mundo se alimenta, todo mundo busca uma alimentação saudável e esse é um tema que tem que ser de mais pessoas, né? Então, o dossiê é uma aproximação com a sociedade, né? A gente até deixou o site, que também traz esse material disponível para ser acessado integralmente. O dossiê pode ser acessado pela internet gratuitamente. Nesse site que está aqui. Isso, exatamente. A gente tem também o Pronara, pela implementação imediata do Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos, tema do próximo bloco. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o dossiê Abrasco, que trata do uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Nossos convidados são Flávia Londres, da Articulação Nacional de Agroecologia, André Búrigo, da Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e um dos organizadores do dossiê Abrasco sobre agrotóxicos, e Natália Almeida, do Comitê do Rio de Janeiro, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A gente falou no Pronara no finalzinho do outro bloco, mas tem aqui, você citou, quando a gente começou o programa, a palavra sementes. E aí também tem a palavra transgênico, que eu acho que é uma palavra importante de ser tratada aqui, que também apareceu com uma série de informações, trazendo mundos e prometendo fundos. Como é que a gente pode desmontar também e entender o que realmente são esses transgênicos? É impossível a gente dissociar os transgênicos dos agrotóxicos. Isso é uma coisa muito importante, porque quando os transgênicos vieram, eles vieram justamente com a propaganda de que eles iam reduzir a utilização de agrotóxicos na agricultura. Então, os transgênicos seriam uma alternativa para uma agricultura mais sustentável, quando a verdade é exatamente o oposto disso, né? É importante, assim, as pessoas têm pouco conhecimento sobre o que são os transgênicos, como eles funcionam, para que eles servem.
E eu sempre acho importante explicar isso porque é muito esclarecedor, né? Existem no mercado 2 tipos de transgênicos, basicamente. São 4 culturas no Brasil: soja, milho, algodão e feijão. Agora tem o eucalipto, né? E um mosquito também transgênico que combate a dengue. Mas diz combater a dengue, né? Mas para ficar na agricultura, então a gente tem soja, milho, algodão em larga escala. O feijão não está no mercado ainda. E eles são 2 tipos de transgênicos, basicamente. O principal deles são plantas que foram desenvolvidas para tolerar a aplicação de herbicidas. Então, como funciona? Uma lavoura de soja, por exemplo, a maior parte dos transgênicos plantados no Brasil é de soja, né? A soja tolerante à aplicação de herbicida, nessa lavoura, o agricultor pode pulverizar o herbicida em cima da lavoura, de avião, se quiser, um herbicida de amplo espectro que mata tudo, mata o mato e não mata a soja. Então, é uma soja que vai ter muito mais resíduo de herbicida. E aí tem um outro problema, que é o seguinte: na medida em que o agricultor vai usando, ano após ano, aquele mesmo princípio ativo, aquele mesmo herbicida, as plantas espontâneas vão também desenvolvendo resistência a esse herbicida. E o agricultor vai usando, então, doses cada vez maiores que não funcionam, e aí começa a acessar os coquetéis de herbicidas cada vez mais fortes. E aí, ao longo desses últimos 10 anos, desde que os transgênicos estão liberados no Brasil, a gente teve um aumento enorme da utilização de agrotóxicos e voltando, inclusive, a usar agrotóxicos mais tóxicos, mais antigos, moléculas mais antigas, que já estavam deixando de ser usadas. Então, a gente está vivendo um retrocesso enorme nesse campo, né? E há uma relação muito forte nos últimos 10 anos entre a expansão da área plantada com transgênicos no Brasil e o aumento no uso de agrotóxicos nesse período. Então, é impossível dissociar uma coisa da outra. Então, esse é um tipo de transgênico. O outro tipo são as plantas que são plantas inseticidas, que é o caso do milho, por exemplo, de boa parte do algodão. A planta desenvolve uma molécula inseticida, né? Ela tem uma toxina inseticida produzida em todas as suas moléculas, na verdade, todas as suas células. Então, quando a lagarta vai comer o milho, por exemplo, a lagarta morre. Poucos estudos foram feitos sobre o que acontece com a gente quando a gente come esse milho, mas é o mesmo processo, que é uma expressão, essa expressão gênica não é estável, então as lagartas rapidamente também desenvolvem intolerância ao milho, e aí os agricultores vão cada vez usando mais outros inseticidas para combater, e aí você tem um quadro de expansão do uso de inseticidas também. Completamente coerente com a questão econômica, né? Porque cada vez você precisa investir mais e mais Sim, dinheiro, claro. pagar mais e e aí mais. É importante lembrar outra coisa, que a empresa que produz a semente transgênica é a mesma empresa que produz os agrotóxicos. Então, é um mercado de venda casada para aumentar o consumo de agrotóxicos e não para diminuir. E isto não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Pronara, já. Você está com cara de quem queria falar alguma coisa, não? É porque eu acho que quando a Flávia traz essa explicação, e talvez as pessoas que estejam nos vendo, em geral, as pessoas têm muito pouca informação sobre transgênico, e a Flávia nos ajuda a começar a entender o que significam os transgênicos. Uma coisa importante a gente tirar disso é o seguinte: por que a gente ouve falar pouco e tem acesso a poucas explicações sobre isso? Se é uma coisa tão importante que vai impactar a vida de todos e diz respeito ao destino de grande área do nosso país, por que esse debate não envolve toda a sociedade, para que toda a sociedade possa tomar as decisões sobre os rumos das terras do nosso país? E por que alguns países do mundo simplesmente abdicaram de dedicar suas terras à produção de transgênicos? Por que a Alemanha, por exemplo, que é o país onde ficam algumas das empresas que desenvolvem sementes transgênicas e que desenvolvem agrotóxicos, não quis plantar transgênico lá? No país. No país deles, mas nos outros quis plantar no nosso país. Então, essas informações são extremamente importantes chegar. Só que o nosso país caminha, como disse muito bem no bloco passado a matéria, no sentido contrário. Em vez da gente estar abrindo esse debate na sociedade, a gente está retirando esse debate. Estamos impedindo que a sociedade tenha acesso às informações. Hoje está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, hoje está no Senado, que retira dos alimentos o selo que identifica que contém produtos transgênicos. Então, hoje a gente vai no mercado e aí um exemplo bem claro disso é o óleo de soja e óleo de milho. Todo óleo de soja e de milho hoje no mercado ele tem um T, que é um símbolo, um triângulo amarelo com um T preto no centro, que identifica que aquele produto ali tem transgênico. O projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional quer retirar aquilo. Então, em vez de a gente estar avançando
para que o Estado brasileiro faça campanhas nos supermercados, para que as pessoas saibam o que significa aquele T, porque pouca gente sabe o que significa aquele T, querem retirar essa informação. Então a gente está caminhando absolutamente no sentido inverso. Tem países proibindo o plantio de transgênicos, aumentando a informação para o consumidor, o nosso país caminha no sentido contrário, aprovando mais transgênicos, com agrotóxicos mais pesados, mais tóxicos, retirando informação do consumidor. Então, mais uma vez, a importância da gente tomar conhecimento dessa situação. Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos, porque felizmente também existe esse movimento, né, que quer acompanhar o que se sabe, quer acompanhar a saúde, né, quer legislar a nosso favor. A gente elencou aqui alguns aspectos desse programa para trazer para a nossa discussão. Se vocês tiverem outros também podem trazer, mas vamos colocar aqui um deles, por favor. Realização de estudo para subsidiar a revisão dos níveis toleráveis de agrotóxicos descritos no padrão de potabilidade da água para consumo humano. O que seria esse estudo de revisão de níveis? Eu acho que antes de entrar nesse tópico específico da potabilidade da água, é importante dizer que o Pronara ele foi elaborado e aprovado dentro de uma comissão nacional que tem levado à frente uma política recentemente aprovada no Brasil, mas extremamente importante, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Não tem como a gente avançar com a agroecologia no nosso país sem que a gente consiga também diminuir o uso de agrotóxicos. Em muitas lavouras do Brasil, em muitas áreas, o uso de agrotóxico ele impede o avanço da agroecologia. Então, isso é extremamente importante. Mas desculpa, agora também só uma questão anterior ainda. A gente fala em diminuir, quando o ideal seria falar banir. Exato. Muitos agrotóxicos precisam ser banidos, mas o programa, ele foi elaborado de uma forma que não existem motivos para que os governantes impeçam o seu encaminhamento, a sua aprovação, porque ele não trata de banir de imediato os agrotóxicos. Ele traz uma proposta muito razoável para ser implementada de imediato. Então, ele traça uma série de iniciativas que permitam que a gente reduza o uso de agrotóxicos, que proteja as lavouras agroecológicas, e em alguns casos o banimento, sim, por exemplo, da pulverização aérea, o que tem, quando comprovado os impactos, e a pulverização aérea por si só, ela tem muitos impactos que impedem o avanço da agroecologia, deve ser banida, mas em outros casos ela traz uma série de estratégias para reduzir o uso de agrotóxicos, para que a gente possa chegar no banimento num espaço de tempo curto, ou seja, não comprometerá a produtividade das lavouras, não traz nenhum tipo de prejuízo econômico para o país de imediato. Na questão da potabilidade da água, hoje, o que é considerado água potável no nosso país é regulado pelo Ministério da Saúde, e entre as substâncias que são monitoradas na água está resíduos de agrotóxico. E a gente precisa rever a forma como esses resíduos são monitorados. Existe uma pressão da indústria para aumentar o nível de resíduo permitido, porque a indústria está aumentando, incentivando, induzindo um aumento de consumo de agrotóxico, e se a gente for medir a água, a gente vai começar a perceber a contaminação dessa água. E a gente precisa também pensar quais são o número de agrotóxicos que são verificados da água. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil existem mais de 400 tipos de agrotóxicos aprovados para comercialização e só 27 deles são monitorados na água. Aliás, a portaria que define o monitoramento exige que 27 sejam monitorados, mas no Brasil não tem sido feito esse monitoramento. Então a gente precisa que o monitoramento seja feito, precisamos revisar os parâmetros que dizem quais são os resíduos que são permitidos. A gente defende que legalizar resíduos significa legalizar a contaminação das pessoas, então é muito complicado falar em limites permitidos de contaminação diária na água, é muito complicado. Não seria contaminação nenhuma. Então a gente precisa olhar com muito carinho e o programa traz, por exemplo, essa ação, da importância de realizar mais estudos que possam subsidiar a revisão desses índices. Que não cria uma coisa nova, né? Só exige que uma lei, uma portaria seja cumprida. E acho que a questão da água é interessante porque ela mostra que o impacto do agrotóxico não é só no alimento em si, né? O agricultor e as pessoas estão consumindo água contaminada pelo veneno, né? Então, o impacto na agricultura transcende a contaminação direta ao alimento. Por exemplo, o tomate, né? Que não é uma aplicação só de agrotóxicos, são no mínimo 7 aplicações ao longo do cultivo do tomate. Para dar um exemplo,
Então, é a água que está sendo contaminada, é o solo que está sendo contaminado, é o ecossistema que está sendo impactado, né? Quando uma lagarta, por exemplo, cresce de forma descontrolada pelo uso de um tipo de veneno. Então, esse exemplo que você trouxe, acho que é fundamental para a gente pensar que o impacto ele passa o alimento, né? Tem a ver com o impacto na saúde, que diretamente atinge primeiro o trabalhador, a trabalhadora rural, né? Para depois chegar no consumidor, mas contamina concretamente a água e o solo. E passando pelo entorno, né, que você falou na pulverização aérea, também vi uma reportagem sobre uma escola vizinha e o caos que foi, né, nessa escola, porque ela está recebendo aquele veneno imediatamente também ali ao lado. Né? Isso é uma coisa importante, porque esse caso dessa escola é um caso que ficou muito notório, porque foi documentado, porque foram crianças, assim, uma quantidade grande de crianças que foi hospitalizada e que até hoje está sofrendo as consequências, né, dessa exposição, que tomou um banho, uma chuva de venenos em cima da escola, né? Mas, na verdade, esse episódio não foi inédito. Isolado, né? Exatamente. Esse tipo de situação acontece. Tem outros casos no passado já registrados, por exemplo, em Lucas do Rio Verde, em que a cidade foi pulverizada com um monte de gente e hortas urbanas e jardins destruídas e pessoas contaminadas. E, assim, a pulverização aérea, ela traz esse problema. Quer dizer, ela não os aviões não pulverizam só a lavoura. Então, tem primeiro isso, os aviões não pulverizam só a lavoura, eles vão pulverizando toda uma região. E segundo que esse agrotóxico que é dispersado, ele vai a longas distâncias, porque vai com vento, são micropartículas que são dispersadas. Então, é uma contaminação generalizada do território. E é muito louco, né? Porque eu sempre fico com essa questão da naturalização disso, né? Existe coisa mais absurda se você estiver contando uma história para alguém, olha, foi um avião, pegou e jogou veneno na cidade. É uma coisa, né? Deveria ser intolerável isso, né? Mas tem toda essa falácia construída que naturaliza nem é bom, né? Porque não se pode naturalizar isso de jeito nenhum. Eu ia falar só nessa deixa que uma das coisas que a campanha defende também, né, é que não existe uso seguro de agrotóxico. E essa é uma questão que tem que ficar clara, né? Porque muitas vezes a gente ouve, não, mas agora a gente está usando equipamento de proteção individual, o trabalhador ele não aplica mais o veneno com chinelo, com pano molhado, e a gente sabe que isso acontece. E mesmo caso ele esteja com equipamento, isso não garante para ele uma proteção àquele veneno, né? Para além da questão ambiental, como a Flávia trouxe, do ar, da água e da dispersão desse poluente. Mas é importante para quem tá em casa, que ouve muitas vezes dizer pela indústria de venenos, que hoje em dia já tem um tratamento das embalagens e da proteção do trabalhador, é importante que fique claro que existe até pesquisas que mostram cientificamente que não, e o dossiê traz isso, né, que não existe esse uso seguro, né? A contaminação ela transcende e acaba impactando muito a saúde e o meio ambiente. Vamos trazer mais um item do Pronara para a nossa discussão. Não estimulação do desenvolvimento, registro, produção, importação, comercialização e uso de agrotóxicos em geral, que tem a ver com o que vocês falaram aqui no bloco anterior, de como que isso é estimulado, né? Estimulado financeiramente e também através de equipamentos e tal. E é interessante porque quando a gente fala, né, desenvolvimento, registro, produção, importação, comercialização e uso, a gente vê essa cadeia toda colocada ali, né? Como é importante a gente quebrar isso, né? Só que isso é, digamos, uma das partes mais difíceis, porque já vimos aqui que isso está entrelaçado com o poder econômico e, portanto, com o poder político. A gente pode dar 2 exemplos imediatos disso. No Brasil, é um dos países onde tem alto consumo de agrotóxico, onde é mais barato você registrar uma molécula nova de agrotóxico. Comparado com os Estados Unidos, a gente está falando de um valor superior nos Estados Unidos a 800%, 900% mais, o valor mais caro para você fazer registro de uma nova molécula. Então, a indústria pensa 2, 3 vezes antes de apresentar uma molécula. Aqui no Brasil, apresenta-se o tempo todo novas moléculas, porque é muito barato para a indústria poder apresentar esse registro. Um outro exemplo concreto disso é o fato da renúncia fiscal, né? O fato de não ter impostos sobre agrotóxicos em vários estados do Brasil e em alguns lugares 100% de isenção fiscal. Então, é um estímulo ao consumo. E um terceiro exemplo concreto é que existem estudos dentro do BNDES, que tudo isso está no dossiê, essas informações, que chega à conclusão de que o Brasil tem todas as condições para deixar de ser importador de agrotóxicos e passar a exportar agrotóxicos. Ou seja, o Brasil tem que investir em fábricas de agrotóxicos.
Então, assim, defende que o Estado brasileiro invista bilhões de reais para atrair fábricas de agrotóxicos para o nosso país. Ou seja, uma situação extremamente grave, um cenário que está colocado concretamente dentro do BNDES que precisa ser revertido, porque isso indica que setores econômicos planejam um crescimento ainda maior do consumo de agrotóxicos no nosso país. Não, pode falar, a gente fica chocado quando ouve isso, né? Porque a gente vê toda uma legislação que deveria proteger apontando nesse caminho, de não só desproteger o que já está protegido, mas também estimular a produção, né? E daí a importância do Pronara, porque tem toda essa situação que o André está trazendo e o risco que a gente tem disso ainda ser piorado no Congresso Nacional, com a força da bancada ruralista que a gente tem hoje, está se discutindo no Brasil. A gente tem um sistema hoje de registro, avaliação, registro, controle e monitoramento que não funciona como deveria funcionar, mas a gente tem uma lei que não é de todo ruim, quer dizer, uma lei que prevê, né, a integração dos 3 órgãos, o Ministério da Saúde, IBAMA e Ministério da Agricultura. Tem uma lei que tem restrições ao registro de produtos que sejam tóxicos e tudo mais. Isso não é seguido, mas se fosse seguido, se a lei fosse seguida à risca, a gente já teria um cenário muito melhor do que a gente tem. Acontece que no Congresso a gente caminha no sentido inverso. Hoje o que se discute no Congresso é a constituição de uma comissão chamada CTN Agro, que seria criada nos moldes da CTN-Bio, que hoje libera indiscriminadamente os transgênicos, é um carimbador maluco de novos produtos, né? Transformar... Quando deveria ser o oposto? Quando deveria ser o oposto, quer dizer, inclusive dispensando a realização de estudos de impacto sobre a saúde, sobre o meio ambiente. Então, assim, o que se pretende é que se faça isso com os agrotóxicos também. Tem uma comissão reduzida de poucas pessoas que possa dar agilidade, segundo as palavras do agronegócio, à liberação dos de novos agrotóxicos. E daí a importância do Pronara, que é esse programa é um programa que foi construído no âmbito da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é a comissão que faz o planejamento e o monitoramento da aplicação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Foi construído por uma série de especialistas e com a participação da sociedade civil e que traz medidas no sentido contrário. Inclusive medidas importantíssimas, por exemplo, no Brasil, os agrotóxicos, quando são liberados, eles recebem um registro vitalício. Ele nunca mais precisa ser reavaliado. E assim, à medida em que o tempo passa e que dados epidemiológicos vão mostrando efeitos nocivos desses produtos sobre a saúde, sobre o meio ambiente, novas evidências científicas aparecem e estimulam, né, quer dizer, deveriam estimular a reavaliação desse produto. O registro vitalício já está dado. Ele está dado, quer dizer, a gente não tem... Na Europa não é assim, nos Estados Unidos não é assim. Você tem um registro por 5 anos ou por 10 anos e necessariamente esse produto vai ter que ser reavaliado para continuar no mercado. Então, isso é um exemplo de medida que a gente precisa incorporar na legislação brasileira e que está no Pronara. Então, vamos mais um item do Pronara para a gente colocar aqui. Treinamento de agentes federais e estaduais para fiscalização integrada na importação, produção, comercialização e uso de agrotóxicos. A gente tem aí a fiscalização, mas também tem o treinamento, né? É preciso que as pessoas tenham capacitação para fazer isso, né? E esse ponto tem a ver com outro que a gente colocou, né? Que a pergunta: é fácil comprar um agrotóxico no Brasil, hoje em dia? É fácil, né? Se a gente olhar hoje nas pequenas cidades, o exemplo do Rio de Janeiro, né? As áreas que mais consomem agrotóxico no estado, que é a região serrana, a região norte do estado, elas têm mercados de venda de agrotóxico muito fragilizados, né? Então, por exemplo, até a questão da assistência técnica, da formação que esse item do Pronara traz, é um cuidado para que a gente entenda que está tudo muito casado, né? O técnico que receita esse agrotóxico muitas vezes não conhece nem o problema, né? O agrotóxico no Brasil ele está sendo usado muitas vezes mudando de uma cultura para outra sem saber se isso é permitido, sem saber realmente qual é o problema daquela produção, né? Então, a gente vê agricultores com desafios de produzir, porque aquele ambiente está muito degradado, ele vai até uma casa agropecuária e consegue, muitas vezes, o agrotóxico sem que o próprio técnico visite a sua propriedade, sem que o problema real não seja colocado, né? Então, existe uma falta de informação sobre o que é o agrotóxico, para além dos órgãos
federais, estaduais, né? Existe uma naturalização, né, que é a palavra que a gente está usando, da venda e da prescrição desse tipo de substância, né? Então, o agricultor vai para casa com agrotóxico de tomate, mas que ele está precisando de uma plantação de couve, vou dar um exemplo aqui hipotético. Então, isso é uma questão que o Pronara está colocando, e aí a importância dele, né? Porque um dos eixos do Pronara é a formação. Tem um outro eixo que é acesso à informação como essa questão dos transgênicos, mas tem um eixo específico para que a gente esteja mais preparado para lidar com essas situações de contaminação, né? Então, a assistência técnica, que hoje pode ser um dos principais parceiros na transição agroecológica, ela tem esse desafio de se formar para explorar outras alternativas que não sejam baseadas no veneno. Tem, inclusive, aqui o eixo 4, que é o desenvolvimento de alternativas. Exatamente. Né? Eu queria pegar, porque a gente, infelizmente, está se aproximando do final do programa, mas eu queria que vocês me ajudassem a compreender na prática isso, né? Você usou um termo aqui, cauda orgânica, no início do programa, e a gente foi muito claro e enfático em dizer que poder-se-ia ter alimento saudável para todo mundo sem precisar do uso de agrotóxicos, pois são venenos. Né? Venenos que, através de uma estratégia mirabolante que incluiu academia, governos e esse poder econômico todo, naturalizaram o uso desse veneno, mas não é necessário. Como é que a gente pode imaginar esse mundo ideal, né? E entender que existem pragas, existem problemas que a agricultura pode enfrentar, mas que não é essa a solução, que não é a gente continuar investindo em venenos? Pois é, a gente precisa, na verdade, o Pronara é um elemento, né, que procura, é um instrumento que procura integrar uma série de políticas e pensando justamente isso, a gente precisa de um conjunto de medidas, né, e de vontade política para implementar um conjunto de medidas. Não é com uma ação específica só que a gente, não é com substituição de insumos que a gente vai eliminar o uso de agrotóxicos na agricultura. A gente precisa, como a gente falou no início, de reforma agrária, né, as pessoas, os agricultores familiares precisam ter acesso à terra e aos recursos para a produção. Precisa ter um crédito que estimule a transição agroecológica, a assistência técnica e extensão rural promovida pelo governo federal. Ela precisa ser voltada para a transição agroecológica e deixar de estimular a adoção do pacote da Revolução Verde, né? As instituições de pesquisa e de ensino precisam se voltar para esse campo, né? A gente tem, quer dizer, um conjunto de medidas, mercados, a gente precisa fortalecer os mercados institucionais, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, estimulando o consumo de alimentos agroecológicos produzidos... Em vários lugares é feito, São Paulo é feito, né? No município de São Paulo foi aprovada uma lei recentemente, que é um exemplo para o Brasil, né? A gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar que já determina que 30% da alimentação comprada pelas escolas deve vir da agricultura familiar e parte disso deve ser de produtos agroecológicos, sempre que possível de produtos agroecológicos. Isso precisa ser ampliado, quer dizer, as feiras precisam ser estimuladas, as prefeituras precisam apoiar a agricultura familiar nas feiras agroecológicas, nas capitais e mesmo no interior. Mas ainda dentro desse nosso mundo ideal, né, que espero que cheguemos até lá, apesar de que parece com tudo isso que precisa ser feito, que leva-se um tempo, né? Por isso estratégias importantes. São ações integradas complementares. Para serem feitas já, né? Pronara já. Mas vamos continuar nesse mundo ideal, que eu sou um agricultor familiar, tenho essa consciência, tenho informação, quero realmente fazer isso. Como é que eu faço? A minha lavoura, a minha plantação, ela corre risco de pragas e todo? Como é que, sabe, só para entender, para desmistificar, para tirar o veneno dessa cadeia? São várias estratégias que podem ser adotadas e que elas têm sido sistematizadas justamente pelos núcleos de agroecologia que estão organizados no Brasil todo. Então, desde experiências de um agricultor que hoje produz com agrotóxicos, gostaria de pegar, vamos dar esse exemplo, gostaria de migrar para a agroecologia. Então, uma das estratégias lançadas mão é de promover os encontros entre os agricultores, e os que já fizeram a transição para aqueles outros, para que na prática possa se observar e aprender com essas experiências. Hoje, a sociedade civil organizada que tem sido o principal impulsionador desse tipo de experiência. Por que não o Estado brasileiro e os governos botarem bastante investimento nisso? Para que os agricultores possam trocar essas experiências e possam avançar. Nessas experiências de transição, existem experiências, por exemplo, de construção, já sistematizadas, de construção de iscas para insetos que atacam determinadas culturas. Então, os insetos eles são atraídos para um outro tipo de alimento. Ou você pode plantar algumas plantas que são repelentes de alguns tipos de insetos.
Você tem um trabalho de adubação verde, que é chamado, que é você fixar nutrientes no solo a partir de algumas plantas. Com isso, você recuperar a fertilidade do solo, as plantas terão um sistema imunológico mais forte, elas serão mais resistentes ao ataque de fungos, bactérias. Então, existem uma série de experiências sistematizadas que hoje estão sendo disseminadas com muita força no Brasil, que tem penetrado também e tem a contribuição muito importante do conhecimento científico das escolas de agronomia, que tem também se dedicado parte dos seus pesquisadores à agroecologia. E tudo isso está em sintonia no país e tem crescido. Então, esses exemplos práticos que eu estou dando, eles têm se desenvolvido, mas eles precisam dar um salto de investimento. O Estado brasileiro tem investido muito pouco nisso, né? Por que não cada um dos municípios começar a organizar feiras agroecológicas, a promover essas trocas de conhecimento, criando feiras prioritariamente nos bairros onde as pessoas vivem em piores condições para ofertar alimentos de melhor qualidade para essas pessoas? Por que não, por exemplo, isso? E é interessante que esses exemplos que você deu são todos naturais, né? Que a gente usou aqui a palavra precisamos desnaturalizar o uso de agrotóxicos, porque ele não é natural. Né? Então, a gente precisa voltar a olhar, e você falou isso, a agroecologia nada mais é do que a agricultura que se faz ao longo da história da humanidade. E é disso que se trata, é voltar a isso, é tentar desmistificar e derrubar esses mitos criados pela Revolução Verde e lembrar de que é possível se relacionar com a terra e com o alimento e com os outros de uma forma saudável. Todos vamos ganhar com isso. Pronara, já! Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Na programação do Canal Saúde, a gente volta a falar sobre o dossiê Abrasco, porque esse é um tema que tem tudo a ver com a nossa saúde. Obrigadíssimo. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!